O que você não pode comer se você tem labirintite e tontura? Quem aqui não gosta de vez em quando de um café, chá, queijinho, refrigerantes e chocolate, hein? Eu mesmo sou viciado no cafezinho e chocolate. Agora, poxa, além da chata da tontura, que já gera um incômodo terrível e muito sofrimento, como você bem sente aí na pele, também vai existir o incômodo de ter que deixar de comer um monte de coisas que você gosta e perder ainda mais qualidade de vida? Frustrante, não é? A tontura é sua maior inimiga e quero muito que você se livre dela. Mas olha só, talvez evitar isso tudo na sua alimentação não seja tão necessário assim. Isso mesmo, calma que eu vou explicar tudo nesse vídeo para você. E olha, hein, você vai se surpreender quando eu te contar lá no final do vídeo como que eu costumo atuar com os meus pacientes que têm tontura e depois o que eles voltam e dizem para mim depois. Ah, por que eu tô com isso aqui na mão? Você já vai entender. Pessoal, tudo jóia? Sou o Dr. Saulo Nader, médico neurologista. Para quem não me conhece, minha subespecialidade na neurologia é dos distúrbios vestibulares e do equilíbrio. Então eu lido muito com tontura e vertigem. Você tá louco para saber se pode ou não o cafezinho e chocolate, não é mesmo? Calma que a gente vai chegar lá. Ah, também vou falar um pouquinho lá na frente de álcool, energético e termogênicos. Bom, a ideia é que alguns alimentos, como cafeína e outros derivados de xantina, como chocolate, chás e refrigerantes, de alguma forma faria mal para o labirinto, mas de uma maneira ainda não muito bem esclarecida. Talvez porque leve ao fechamento de vasinhos, chamado vasoespasmo, que vão aqui para o labirinto. Isso é aventado, porém não é comprovado. Assim, surgiu há muito tempo atrás a orientação em alguns locais de se evitar esses alimentos para quem tem tontura, baseado na experiência de alguns profissionais da área naquela época. Mas isso bate realmente com a prática atual e com os estudos? O que você pode ou não comer com a sua labirintite? É o que vamos ver. Antes de mais nada, hein? Labirintite é um apelido usado para qualquer tipo de tontura. Só que olha só o que você não sabia. Existem dezenas, isso mesmo, dezenas de doenças que causam tontura. Então te pergunto, qual será a verdadeira causa do que estão chamando, no seu caso, de labirintite? Porque se ainda não foi desvendado a causa exata da sua tontura, sem o diagnóstico correto, chance gigante do seu tratamento estar totalmente errado. Sabe por quê? Porque das mais de 40 doenças, cada uma se trata de uma forma totalmente diferente. Acompanha comigo o tanto de coisas que podem dar tontura. Tem doenças que acontecem no labirinto, 7 pelo menos podem acontecer aqui nessa pecinha. Tem doenças que acontecem no nervo do labirinto, aqui em amarelo, olha, 4 doenças. E tem doenças que acontecem no cérebro, em especial aqui no cerebelo e outras áreas relacionadas ao equilíbrio. Dezenas de doenças aqui, podendo ser lesões, machucados no cérebro, até mesmo distúrbios químicos cerebrais. E tem ainda doenças no nosso metabolismo, na pressão arterial e até mesmo doenças psiquiátricas que podem dar tontura. Dezenas, mais de 40 ao todo, facilmente. Você não está entendendo muito o que isso tem a ver com os alimentos, né? Calma que vamos chegar lá. Acompanha comigo. Cada doença acontece por uma razão totalmente diferente, em locais diferentes. Olha esses exemplos aleatórios. Tem uma doença que acontece no labirinto porque soltam os cristalzinhos lá do meio do labirinto, a VPPB. Tem uma que acontece por um excesso na produção do líquido que fica dentro do labirinto, que é a doença de Meniere. Tem uma doença que o nervo do labirinto, do nada, ele inflama, que é a neurite vestibular. Uma, por exemplo, que pode acontecer por um ataque imunológico de anticorpos anormais contra o seu cerebelo, como na esclerose múltipla. Uma que ocorre por desajuste químico de serotonina, que é a TPPP. Outra ainda que acontece por um defeito no reflexo que controla a nossa pressão arterial, que é a síndrome vasovagal. Entre muitos outros exemplos. Tá, mas qual que é o meu ponto afinal? Se tenho doenças tão diferentes, que acontecem em locais diferentes, por motivos totalmente diferentes e cujo tratamento é também diferente,
Como é que um alimento qualquer pode piorar esse tanto de doenças? Elas não são iguais. Pensa comigo, tá? Até poderia um alimento ou outro piorar determinada doença, mas todas? Estranho, né? Se elas são tão diferentes entre si, não faz muito sentido, não é mesmo? Existem, por exemplo, vamos citar outro exemplo, dezenas de tipos de câncer, certo? Cada um acontece num órgão diferente, por um tipo de células cancerígenas diferentes. Como é que eu, por exemplo, poderia concluir que, sei lá, chocolate faz mal para qualquer câncer? Estranho, né? A mesma lógica aqui. Pois, poxa, são doenças muito diferentes em localização, mecanismos patológicos e tratamento. Tá começando a fazer sentido para você? Mas calma, você já deve estar pensando, mas para mim, com certeza piora. Eu sei, existem casos que pioram mesmo e fica até o final para saber mais, para saber se o seu caso é porventura um desses. Eu vou explicar todas as possibilidades dessas, calma. E você chegou até aqui? Poxa, me ajuda a levar esse vídeo para mais gente saber sobre esse assunto. Quanto mais likes o vídeo tiver, você sabia que o YouTube entrega para mais gente interessada? Então me ajuda a ajudar mais gente, vamos junto nessa missão. Já imaginou eu olhando esse vídeo e achar lá um monte de likes? Poxa, vocês vão me deixar muito feliz e estarão ajudando muita gente. E seja claro, muito bem-vindo aqui no nosso canal Neurologia e Psiquiatria. Olha, pensando no bom senso, não teria então tanto sentido um alimento causar estrago e piorar tantas doenças que são diferentes entre si e que geram tontura. Mas bom, vamos olhar então a literatura. O que será que já foi estudado e comprovado de alimentos piorando o quadro de tontura e vertigem, as apelidadas labirintites? Vamos olhar o PubMed, por exemplo, que é o maior banco de dados médicos de estudos científicos do mundo. Lá aparece qualquer estudo que já tenha sido feito sobre o tema, pelo menos estudos sérios estão lá. Então, se eu busco por termos que tentam correlacionar tontura e vertigem com diversos alimentos, olha a surpresa! Existem muito poucos estudos focados em linkar o uso de alimentos com tontura, ou seja, é algo que não foi muito investigado formalmente em estudos. E até pelo contrário, dos estudos que existem, muitos mostram que alguns alimentos não interferem em determinada doença que gera tontura. Outro ponto, ano passado, 2021, lançou o Continuum de tontura. O que é o Continuum? É uma revisão completa da Academia Americana de Neurologia que acontece a cada período de tempo, com todas as atualizações e avanços sobre determinada temática. Pois bem, no Continuum inteiro sobre tontura, quase não se citou nada sobre alimentação. Única consideração pontuada em toda a revisão é que excesso de café deve ser questionado e considerado em pessoas com zumbido. Também se cita as considerações sobre a alimentação na enxaqueca que gera tontura, que é a migrânia vestibular, e eu falarei ainda disso nesse vídeo. Mas no geral não se fala nada sobre leite, chá, chocolate, refrigerantes ou outros alimentos como pioradores de qualquer tontura, e a mesma coisa se repete em 2020 em uma revisão completa na Seminars in Neurology, realizada com um grupo europeu e vários outros centros de tontura no mundo. Também aqui, pouquíssimas citações sobre alimento, exceto pelas considerações sobre enxaqueca. O que eu quero dizer com isso até aqui? Há poucos estudos sobre correlação de alimentos levando ou piorando tontura. Os poucos que tem, na maioria, não concluem influência grande de alimentos em determinadas doenças, salvo algumas considerações que eu farei. E revisões atuais e sérias sobre a temática não orientam, em momento algum, o evitamento às cegas desses alimentos para qualquer tontura, qualquer doença que gere tontura. Mas fica até o final para conclusões que elas podem mudar a sua vida. Segue firme aqui no vídeo. Quais achados alguns estudos mostraram e que são relevantes você tem que saber? Primeira coisa, vitamina D baixa pode favorecer recidiva de soltura de cristais. Logo, quem já teve a danada da VPPB é obrigatório manter níveis normais, acima de 20 de vitamina D. Níveis normais, hein? Excesso de vitamina D pode fazer mal. Aquelas reposições agressivas que dizem curar tontura, labirintite é mentira e charlatanismo. Cuidado! Segunda consideração importante, revisão gigante de tudo que tinha a respeito na literatura, feito pela Cochrane em 2018, que é uma revisão super respeitada,
não encontrou associação de piora em quem tem Meniere com consumo de álcool, café e sal. Pela revisão, não dava para afirmar a influência desses alimentos no Meniere. Embora, vale frisar aqui que o cuidado com sal na doença de Meniere é algo que já foi mostrado em alguns outros estudos. Terceira consideração, revisão da literatura de 2014, realizada pela Universidade de Brasília, aqui no Brasil, mostra que a ação do café no sistema vestibular não é compreendido e que restrição de café para tontura é baseado mais em experiência de alguns profissionais, mas que não há comprovação científica. E revisão inglesa de 2013 mostrou que cafeína poderia ajudar no tratamento da cinetose, aquelas pessoas que sofrem de tontura dentro de veículos. Olha só, ao invés de atrapalhar, aqui o café ajudaria nessa doença em específico. Essa mesma revisão reforça que não há estudos que comprovem que cafeína pioraria Meniere. Bom, agora um tema importante que não pode faltar nesse vídeo. É sabido que existe um tipo de enxaqueca que gera tontura e vertigem, chama migrânia vestibular. Se você quer saber mais sobre essa doença, tem vídeos aqui no canal sobre esse tema, dá uma olhadinha lá nas playlists e eu vou deixar o link lá na descrição. Pois bem, acontece que já sabemos de outras enxaquecas, e na migrânia vestibular não seria diferente, que mais ou menos 2 a 5% de quem tem pode ter piora de sintomas. No caso, pode sentir mais dor ou mais tontura, com o uso de alguns alimentos, como chocolate, café, nozes, queijos, álcool e chás. Então, sim, há uma relação comprovada de piora, mas note que para uma minoria, 5 a cada 100 pessoas com enxaqueca e não para todas as pessoas que têm enxaqueca. E quando tem, gente, normalmente é só com um ou outro alimento e não com a lista completa. Ah, eu caí nesses 5%, que eu tenho enxaqueca e piora com chocolate, também vai piorar com café, com refrigerante. Não, não é bem assim. Às vezes é só um ou outro alimento e não todos. E lembra, hein? Uma minoria. Outro dado importante que você tem que saber. Pessoas que têm alergia alimentar ou intolerância alimentar, a lactose, glúten, etc., essas sim podem ter eventualmente piora de suas tonturas, pois elas têm muita dificuldade com alimento que possuem alergia ou intolerância. Isso tira muito o corpo delas do equilíbrio e assim, secundariamente, poderia interferir na tontura. Então aqui é uma situação diferente, onde eu tenho uma doença gastrointestinal em atividade que pode estar influenciando na tontura. Outro ponto que tem que ser frisado aqui. Exageros de cafeína pode fazer mal. Até 3, 4 xícaras por dia é considerado consumo normal. Estou falando aqui do expresso, que é aquele mais forte. Mais que isso, pode ter efeitos ruins para a sua saúde. Isso é uma consideração para a saúde como um todo. Termogênico também pode ser perigoso, pelas altas dosagens de substâncias estimulantes que podem ter nesses compostos e, claro, energético também só em quantidades racionais, 1 ou 2 latinhas por dia no máximo. Mais que isso pode não ser uma boa ideia. Aqui eu não estou falando especificamente da tontura, hein? Mas da saúde como um todo, pois cafeína e a taurina dos energéticos são psicoestimulantes, certo? Agora, claro, você pode estar se perguntando, mas poxa, doutor, minha tontura parece realmente piorar quando eu como determinado alimento. Por que será? Existem, acompanha comigo, algumas possibilidades e eu vou te falar. Mas antes, poxa, né? Você já chegou até aqui? Não deixa de seguir o canal porque tem muitos vídeos legais aqui sobre cérebro e mente, além de muita informação sobre tontura. Segue agora, hein? Senão você vai esquecer, depois você vai se arrepender. Bom, segue então algumas possibilidades que poderiam explicar o porquê você percebe uma piora da tontura quando come determinado alimento. Não, você não está maluco. Pode realmente algum alimento estar piorando sua tontura por uma dessas possibilidades. Possibilidade 1. Talvez você tenha alguma alergia ou intolerância alimentar e não sabe. As alergias e intolerâncias normalmente geram também sintomas como empachamento, barriga estranha, às vezes dores, diarreia ou fezes amolecida, entre outras coisas. Mas às vezes não, e fica mais difícil identificar elas. Será que você tem alguma intolerância alimentar e não sabe? Possibilidade 2. Talvez você tenha migrânia vestibular e está naquele grupo de até 5% das pessoas com enxaqueca que pioram os sintomas com o uso de alguns daqueles alimentos. E vale lembrar aqui que muitas vezes a migrânia vestibular não ocorre sozinha.
É muito comum a migrânia vestibular ocorrer junto com a doença de Meniere, por exemplo, até 25% das pessoas pode ter as duas. É muito comum migrânia vestibular com a TPPP, entre outras doenças que podem estar combinadas com a migrânia vestibular. Possibilidade 3, e essa é importante, presta atenção. Você pode estar vivendo uma falsa associação. Como assim? Como muita gente com tontura tem tontura direto, várias e várias crises e pioras, fica fácil associar erradamente com determinado alimento. Se está toda hora tendo tontura, você pode ficar com a falsa impressão que ela piorou ou apareceu com determinado alimento, quando na verdade ela apareceria ou pioraria de qualquer maneira, você comendo aquilo ou não. Também tem a questão do psicológico, né, que é inegável, efeito placebo. Você fica com tanto medo de comer algum alimento que quando come, batata, por efeito placebo, indução inconsciente, acaba tendo a tontura. Não porque você quis, é incontrolável o efeito placebo. Possibilidade 4. A sua tontura realmente piora com determinado alimento. Sim, você é uma exceção. Seu organismo não se dá bem com determinado alimento e ele piora a sua doença geradora de tontura. Nesse caso, se a correlação for inequívoca, evitamento daquele alimento vai ser necessário. Viu só quantas possibilidades? E você, hein? Em qual dessas você acha que se encaixa? E me conta, com qual alimento você passa mal? Vamos ver aqui nos comentários qual alimento é o que mais vai aparecer. Eu acho que eu já sei a conclusão final. Gente, vamos lá, presta muita atenção. Alimentos como café, chocolate, queijos, álcool energético, refrigerantes e chás podem piorar a tontura? Sim, podem, mas não é para uma maioria das pessoas que sofrem de tontura. Você deve voltar a comer algum alimento que seu médico pediu para evitar? Não, jamais. Respeite a orientação do seu médico. Converse com ele sobre a temática. O que eu particularmente sou contra? De tirar mais qualidade de vida de quem já tanto sofre com tontura, sem necessidade. Dietas restritivas malucas, de retirar tudo em quem tem qualquer tontura, pode não ser o caminho. Chance da pessoa estar deixando de comer algo que ela gosta muito e de ser algo que não influenciaria em nada na tontura dela é enorme. Não concordo com aquela medicina do Ctrl+C, Ctrl+V e pega lá, né, tira da gaveta uma folha com um monte de orientações dietéticas, uma lista enorme de coisas para evitar e passa para a pessoa sem analisar cada caso especificamente e a literatura sobre o assunto. Poxa, não pode leite, chocolate, café e sal, você não pode nada. Vai perder muita qualidade de vida evitando os alimentos que te geram satisfação e vai se privar do prazer da culinária. Quem não gosta de uma boa comida, poxa? Então, como que eu costumo fazer com os meus pacientes? Eu primeiro controlo a doença geradora de tontura. Essa doença, vamos tratar, vamos deixar a pessoa bem. Com remédios, com reabilitação vestibular, com psicoterapia se necessário, o que for preciso. Dependendo da doença, o tratamento muda, como eu falei lá atrás. A pessoa está bem melhor? Legal. Agora que a doença está ou totalmente controlada ou pelo menos parcialmente controlada, aí sim vamos observar juntos sobre os alimentos. Se a pessoa me traz que sempre que come determinada coisa está tendo piora, se a correlação for inequívoca, aconteceu várias vezes e não havia outro motivo para explicar a descompensação, aí sim eu peço para evitar a todo custo só aquele alimento, só aquele. Olha que razoável, olha que racional. Só retirar o que realmente precisa, sem privações desnecessárias. E quer saber? Maioria das pessoas que antes achava que tinha um alimento do mal, a gente chega à conclusão depois que não tinha nada a ver. E ela volta a comer tranquilamente determinado alimento. E é muito comum essas pessoas voltarem e falarem para mim, doutor, não acredito que eu fiquei tanto tempo sem meu querido chocolatinho, meu cafezinho sem necessidade. Mas claro, já tive também muitos outros casos que a conclusão é que realmente determinado alimento tinha que ser evitado a todo custo e aí a minha orientação foi que evitasse aquele específico alimento. Lembrar que cada pessoa é cada pessoa, cada tontura é uma tontura.
Você precisa ser avaliado individualmente e corretamente por um médico para essas decisões de colocar ou retirar alimentos se você tem tontura, ok? Eu quero muito que você se livre da sua tontura. Eu vou torcer para você alcançar a sua tão sonhada melhora. Busque ajuda médica. E quer saber? Compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp. Quem sabe se ajuda muita gente por lá que tem tontura também. Um abraço, até o próximo vídeo.